Tudo bem, pessoal? Retornamos aqui para falar dos elementos das demonstrações contábeis à luz da estrutura conceitual, publicada em 23 de setembro de 2016. E nessa aula, nesse vídeo, a gente vai focar só no elemento denominado passivo. Beleza? Vamos para o nosso quadro. Então, o que seria o passivo? O passivo seria o segundo item das demonstrações contábeis. Para ser um passivo, tem que ser uma obrigação presente. Obrigação presente. Ele tem que ser decorrente de eventos passados. Decorrente de eventos passados. Certo? Cuja extinção, deixa eu colocar aqui com a mesma cor, inclusive, cuja extinção gera a saída de recursos. Aí, mesma estratégia que a gente usou para o ativo. Você tem três elementos que compõem o passivo. Para ser um passivo, tem que ter quantos elementos ao mesmo tempo? Esses três componentes aqui. Então, o primeiro componente seria, vamos pegar aqui, seria uma obrigação presente, decorrentes de eventos passados e cuja extinção gera a saída de recursos. Para ser um passivo, tem que estar aqui no meio. Para ser um passivo, tem que estar aqui no meio. Beleza? Então, só será um passivo se esse item ele for uma obrigação presente de entidade, se ele for decorrente de eventos passados e se a sua extinção para extinguir essa obrigação, na hora que eu for extinguir essa obrigação, isso vai gerar uma saída de recursos. Beleza? Então, seria isso daí. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai passar para o slide, mostrar exatamente como seria o conceito à luz da estrutura conceitual, mas a gente bateu aqui o principal. E na sequência a gente vai passar item a item. Primeiro a gente vai focar nos tipos de obrigações, ou seja, quais são as características das obrigações que a gente deve dominar. Depois a gente vai aprofundar um pouco no que seriam esses eventos passados e depois a gente vai aprofundar um pouco na saída de recursos. Quando a gente terminar esses três, a gente supera tudo que a gente precisa saber de passivo. Dos três, o que tem maior complexidade é a questão das obrigações presentes. A gente vai ver que tem vários tipos de obrigações e tem vários aprofundamentos. Se eles vão cair em prova, a gente não tem certeza ainda. A gente ainda está numa fase inicial. Mas o que é que eu digo para você? Essa parte aqui, geralmente em contabilidade geral também é cobrado. Então você não perde. Então, minha orientação não é para você ler a estrutura conceitual de ponta a ponta no começo do estudo. Não. É você focar em alguns aspectos. Na primeira aula do curso, a gente já viu alguma coisa. Depois, a gente pode ter visto ou não, vai depender do seu edital, as características das informações contábeis e as restrições às características das informações contábeis. E agora a gente está aprofundando mais nos elementos das demonstrações contábeis. Beleza, pessoal? Então, vamos apagar isso aqui, para a gente já ficar pronto para falar sobre obrigações. E na sequência, a gente já fala sobre os critérios, os detalhes, os detalhamentos sobre os tipos de obrigação presente que a gente precisa dominar. Beleza, pessoal? Então, seria isso daí. Então, vamos nessa. Vamos ver aqui o conceito. Então, passivo é uma obrigação presente derivada de evento passado, cuja extinção deva resultar na saída de recursos da entidade. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos passar para o próximo tópico, que é focar em obrigações presentes. Vamos lá. Então, pessoal, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos bater os conceitos relacionados a obrigações presentes. Então, a gente vai ter obrigações presentes, a gente vai ter alguns pontos-chave, vamos chamar assim, pontos-chave.
pontos chaves, pontos chaves, e o segundo seria os tipos. Certo? Quanto aos pontos chaves, o que é que acontece? Quanto aos pontos chaves, o que é que acontece? Primeira coisa, para ter uma obrigação, a entidade deve ter uma obrigação perante um terceiro. A entidade não tem obrigação perante ela mesma. Então, primeiro ponto, necessita ser perante um terceiro. Seria a primeira coisa. Necessita ser perante um terceiro. A segunda coisa que tem a ver com uma obrigação, que está relacionada aos pontos chaves, seria o seguinte. Você tem que ter uma obrigação perante o terceiro, mas você não precisa saber a identidade do terceiro até o momento da extinção. Isso não é pré-condição. Então, por exemplo, você vai ter que pagar um dia o Bolsa Família ou um benefício previdenciário. Você já consegue estimar que vai ter benefícios previdenciários com base na expectativa de vida, com base na expectativa de aposentadoria. Você não precisa saber o nome daquelas pessoas até o momento da extinção da obrigação, mas você precisa projetar que você vai ter aquela obrigação. Então, esse é o segundo ponto-chave. Não necessita, não é necessário, saber a identidade dos terceiros até a extinção. E por último, que seria o terceiro ponto-chave. Você não precisa saber, ou seja, não é que precisa saber, a data da liquidação não é fator preponderante para reconhecer uma obrigação. Eu não preciso saber a data exata. Lembrando que liquidação para fins de estrutura conceitual não é a liquidação estágio de execução da despesa. Cuidado com isso aí. Isso eu coloquei inclusive no PDF. Então, possuir uma data de liquidação não é condição essencial para reconhecer a obrigação. Certo? E aí o cuidado. É sobre essa liquidação daqui, essa data de liquidação, essa liquidação é no sentido de extinção. Mas por que eu não falo extinção logo, professor? Porque a estrutura conceitual não quer. Ela usou liquidação. Mas por que eu estou te falando isso? Porque a liquidação aqui é sinônimo de extinção. Extinção da obrigação é quando você paga, normalmente é a obrigação. E liquidação, normalmente, que a gente está acostumado a fazer nessa altura do campeonato, e quem vem de orçamento público, ou quem não fez orçamento público e só está em contabilidade pública, mas estudou os estágios da despesa, normalmente a pessoa associa liquidação com o segundo estágio de execução da despesa. Então, olha o que eu estou te falando. Liquidação da estrutura conceitual é sinônimo de extinção. Não é sinônimo de segunda etapa de execução da despesa orçamentária. Fechou isso aí? Agora a gente vai partir para os tipos. A gente vai ter dois tipos de obrigações. O primeiro tipo seria a obrigação legal. Obrigação legal. E a segunda, legal vinculada. E a segunda seria a obrigação não legal. Aí o primeiro cuidado que a gente tem que ter, normalmente quando se fala de obrigação legal, a gente pensa que são as obrigações
decorrentes de lei. Isso está certo. Mas as obrigações legais para fim de estrutura conceitual não são só essas. As obrigações legais para fim de estrutura conceitual também são as obrigações contratuais. Porque o contrato, certo? Ele não chega a ser uma lei, mas ele vincula a administração pública a pagar aquela obrigação. Então, o que é que a gente vai colocar aqui? Inclui as obrigações contratuais. Porque você vai ter dois tipos de obrigações vinculadas. A com contraprestação e a sem contraprestação. Aí o que é que acontece? Com contraprestação, o que é que a gente tem aqui, como eu falei? As obrigações contratuais. E sem contraprestação, a gente vai ter as legais, propriamente dito. E aí nessas legais, ela vai depende de julgamento. Do gestor. Ou seja, em que momento a gente vai reconhecer uma obrigação relacionada aos benefícios previdenciários? Vai depender de um julgamento. Vai depender de uma estimativa. Certo? Mas é uma obrigação. Já a contratual é fácil, é com contraprestação. Entreguei um carro para a administração pública, mediante uma licitação que eu ganhei, a obrigação da administração pública agora é me pagar, quitar essa obrigação que é com contraprestação, pessoal, beleza? Então, a obrigação legal vinculada, com contraprestação, sem contraprestação, legal, geralmente são as legais, depende do julgamento do gestor, porque vai ter que trabalhar com alguma estimativa. E as obrigações não legais, porque geralmente o que a pessoa pensa, cara, contrato é não legal. Realmente, contrato é não legal, mas está dentro da obrigação legal vinculada. Até porque é com contraprestação. A obrigação não legal, ela depende de uma sequência de fatores. Essa aqui, ó, que é a última, para a gente encerrar essa primeira parte. Ela depende de, primeiro, o seguinte. A administração pública, ela vai divulgar perante terceiros práticas de políticas públicas passadas que vão dar a entender a esses terceiros que eles vão ter algum direito no futuro. Então, o primeiro passo, são 3 passos. O primeiro passo de uma obrigação não legal é a administração pública divulgar perante terceiros um padrão de práticas de políticas públicas que ela já desenvolveu no passado e que a gente sabe que mais cedo ou mais tarde vai gerar o desembolso. Então, primeira coisa, divulgação de práticas passadas, certo? Que perante terceiros. Segunda fase. A segunda fase é importante. Os terceiros, em face dessa divulgação, criam expectativa. Então, a segunda fase é geração de expectativa nesses terceiros, de que eles vão receber aqueles benefícios, que eles vão ser beneficiados por aquelas políticas públicas que foram divulgadas na fase 1. E aí, quando chega na terceira fase, a administração pública ela tem pouca chance ou nenhuma chance de não fazer aquilo. Ela vai acabar sendo obrigada a fazer aquilo porque ela divulgou perante terceiros e ela criou uma expectativa nesses terceiros. Não tem um contrato, às vezes não tem uma lei, mas ela gerou uma expectativa e agora ela vai ter que fazer, porque aquilo pode ter um custo político de não fazer. Então acaba sendo feito. Isso aí é uma coisa interessante no setor público. Então vamos tentar resumir isso aí. São 3 fases. Vamos colocar aqui letra A, ou seja, a administração pública divulga perante terceiros padrões de políticas públicas realizadas no passado. Ou seja, vou dar um exemplo. Ainda não colocou nada no orçamento, mas o governo, olha, a gente vai entregar, né, o governo que acabou de ser eleito ou prometeu na campanha. Mas aí na campanha não vale. O que vale é na hora que assume o governo. O governo eleito promete que vai entregar casas populares. Aí ele divulga, porque isso já foi feito no passado. Essa é a primeira fase. Aí na fase B, o que é que acontece?
Cria-se expectativas nos terceiros. Cria-se a expectativa nos terceiros. E letra C, cria-se a expectativa nos terceiros. E a letra C, que é o grande finale. A administração pública tem pouca ou nenhuma possibilidade de não atender à expectativa. Quando eu coloco aqui APU, é administração pública. A administração pública tem pouca ou nenhuma expectativa de não assumir a obrigação. Ou seja, chance mínima, praticamente zero. Ou seja, ela vai acabar tendo que assumir aquela obrigação. Então, pessoal, esse era o ponto para a gente falar, que é o ponto mais complexo, dos 3 subitens que compõem um passivo. Esse é o item que tem o maior grau de detalhe, beleza? Vamos agora passar os slides, ver se a gente explora mais alguma coisa a partir desse entendimento inicial. E aí, nesse entendimento inicial, quando a gente for para os slides, a gente reforça alguma coisa que a gente acabou de ver aqui no nosso quadro. Vamos lá? Vamos para os nossos slides? Então, vamos lá. Então, passivo. Obrigação presente. As entidades do setor público podem ter uma série de obrigações. Obrigação presente é uma obrigação que ocorre por força de lei. Ou uma obrigação que não ocorre por força de lei. As quais não possam ser evitadas pela entidade. Ou seja, ele já planta a semente aqui, que a obrigação não legal, mesmo ela sendo não legal, ela não consegue ser evitada. Beleza? As obrigações vinculadas podem ser legais ou não legalmente vinculadas. As obrigações vinculadas podem originar-se tanto de transações com contraprestação, certo? Com contraprestação, quanto transações sem contraprestação. A obrigação deve estar relacionada a um terceiro para poder gerar um passivo. A entidade não pode obrigar a si mesma, certo? Então vamos lá. A identificação de terceiros é uma indicação da existência de obrigação que dá origem a um passivo. Entretanto, não é essencial saber a identidade dos terceiros antes da época da sua extinção. Muitas transações que dão origem à obrigação prevêem prazos de liquidação. Esse liquidação, pessoal, lembre-se, esse liquidação é extinção. Esse liquidação não é liquidação da despesa, fechou? A existência de prazo de liquidação pode fornecer uma indicação de que a obrigação envolve a saída de recursos e origina um passivo. Entretanto, existem muitos contratos ou acordos que não prevêem prazos para a liquidação. A ausência da data de liquidação não impede que a obrigação origine um passivo. Obrigação, agora começa. Olha, obrigação legal, ele vai falar de obrigação legal agora, ou legalmente vinculada, que aqui é que entra a questão contratual, que normalmente a pessoa pensa que contrato não é uma obrigação legal. Preste atenção no que eu vou ler. A obrigação legal ou legalmente vinculada é exigível por força de lei. Tais obrigações podem advir de uma série de dispositivos legais. Transações com contraprestação normalmente são de natureza contratual, portanto, exigíveis por meio de direito contratual ou equivalente. Para alguns tipos de transações sem contraprestação, é necessário julgamento profissional, ou seja, julgamento do gestor, para determinar se a obrigação é exigível por força de lei. Quando for determinado que a obrigação é exigível por força de lei, não há dúvida que a entidade não tem realisticamente alternativa alguma para evitar a obrigação e que, consequentemente, o passivo existe. E aí agora vem a outras. Algumas obrigações relacionadas a transações com contraprestação não são rigorosamente exigíveis por terceiros, mas serão exigíveis no transcurso do tempo, sem que o terceiro tenha que satisfazer outras liquidações, ou seja, antes da liquidação. As demandas que são exigíveis incondicionalmente em razão do transcurso do tempo são obrigações exigíveis no contexto da definição de passivo. O poder soberano é a autoridade maior do governo para fazer, aditar e vetar dispositivos legais. A existência do poder soberano não é uma condição para se concluir que a obrigação não satisfaz a definição de passivo.
A situação jurídica deve ser avaliada a cada apresentação da informação contábil para determinar se a obrigação deixa de ser vinculada e satisfazer a definição de passivo. Agora vamos falar de obrigação não legalmente vinculada. Passivos podem surgir de obrigações não legalmente vinculadas, ou seja, tudo que eu falei aqui foi de obrigações legalmente vinculadas. Agora a gente vai entrar em obrigações não legalmente vinculadas. Passivos podem surgir de obrigações não legalmente vinculadas. Estas se diferenciam das obrigações legais, pois as partes a quem dizem respeito à obrigação, não podem tomar ações legais para liquidá-las. Isso é o grande detalhe. Olha, o que é obrigação legal e o que é obrigação não legal. Aqui está o pulo do gato. Para ser uma obrigação legal é que, se a administração pública não pagar, eu, por meio de lei, mesmo que seja um contrato baseado no Código Civil, eu vou obrigar a administração pública a me pagar, certo? Já a obrigação não legalmente vinculada, eu não vou ter uma lei que me dê o suporte, que me obrigue a administração pública a pagar. Essa é a diferença. Eu vou ter uma lei que me suporta, que obriga a administração pública a pagar, não é que aquela obrigação é de lei, mas eu tenho uma lei que me obriga a administração pública a pagar. No caso de um contrato, vai ter a Lei 4.320, que diz que a despesa deve ser liquidada. Você vai ter você vai ter o contrato, a Lei de Código Civil, que vai exigir que quando um contratado ele entrega um produto, a administração pública deve pagar com base no contrato. Então, isso aí é obrigação legalmente vinculada. Eu achei muito interessante isso aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa é a diferença. Obrigações não legalmente vinculadas que geram passivo têm as seguintes características. Olha o que eu vou falar aqui. A entidade indica a terceiros por meio de um padrão estabelecido de práticas passadas, políticas publicadas, declaração específica que aceitará certas responsabilidades. Como resultado de tal indicação, a entidade cria uma expectativa de que cumprirá essas responsabilidades. A entidade tem pouca ou nenhuma alternativa realista para evitar o cumprimento da obrigação gerada a partir dessas responsabilidades. No setor público, as obrigações podem surgir de uma série de eventos. Por exemplo, a implementação de um programa ou serviço, a obrigação pode decorrer da realização de uma promessa política, do anúncio da política e da proposta de aprovação do orçamento. Os estágios iniciais de implementação não devem dar origem a obrigações presentes que atentem à definição de passivo. Fases posteriores, como requerimentos que cumpram critérios de elegibilidade para o serviço prestado, pode dar lugar às obrigações que atendam à definição de passivo. Então, só para deixar claro, quando você promete na campanha, ali não gera passivo ainda não. Quando você diz que vai lançar o programa, ainda não gera passivo. Agora, quando você lança o programa, olha o que eu vou falar agora. Você lança o programa governamental e você começa a colher o cadastro das pessoas que vão ser beneficiadas. O que está dizendo aqui é que talvez, a partir daquele momento que você já identificou o potencial de pessoas que vai ser beneficiado e você gerou uma expectativa a partir do cadastramento desses terceiros, que eles vão receber benefícios do Estado, ali talvez já possa ser o momento de reconhecer a obrigação. Mas enquanto promessa de campanha ou enquanto promessa de governo no início, não se gera uma obrigação só com isso. Mas isso é o primeiro passo para gerar uma obrigação não legal. O momento no qual a obrigação dá origem ao passivo depende da natureza da obrigação. Os fatores que provavelmente irão impactar os julgamentos de terceiros podem concluir que, de maneira válida, que a obrigação é tal que a entidade tem pouca ou nenhuma alternativa realista de evitar a saída de recurso que inclui a natureza de eventos, do evento ou dos eventos passados que dão origem à obrigação. Por exemplo, a promessa feita em eleição é improvável que dê a uma obrigação presente, dê origem à obrigação presente. Porque a promessa eleitoral raramente cria uma expectativa válida por parte de terceiros. No entanto, o anúncio em relação ao evento ocorrido pode ter o apoio político tal que o governo não possa desobrigar a cumpri-lo. Onde o governo se comprometeu a introduzir e assegurar a dotação orçamentária necessária, tal anúncio pode dar origem a uma obrigação não legalmente vinculada. Então, por exemplo, o governo ele lança um programa, ele coloca no orçamento. O orçamento é uma lei, tudo bem. Mas não tem a lei ainda que regulamenta o programa, efetivamente. Não tem as portarias que dizem quais são os critérios que as pessoas vão usar. Mas como você já criou uma expectativa nas pessoas, e como você já colocou no orçamento, mesmo que ainda não tenha a portaria do Ministério dizendo quais são os critérios de elegibilidade das pessoas que vão ser beneficiadas por aquela dotação, isso aí já pode ser considerado uma obrigação não legalmente vinculada. Beleza?
A capacidade da entidade em modificar ou alterar a obrigação antes que ela se caracterize. Por exemplo, um anúncio de uma política geralmente não vai dar origem a uma obrigação não legalmente vinculada que não possa ser modificada antes de ser implementada. Na mesma forma, se a obrigação depende da ocorrência de eventos futuros, pode haver discernimento para evitar a saída de recurso. Ou seja, enquanto não tiver, nesse exemplo que eu estou dando, você quer um programa para construir casas populares. Beleza, está na LOA, tem a dotação, mas você ainda não tem no Ministério das Cidades a portaria que regulamenta a forma de distribuição das casas. Sem essa portaria, não é efetivo. Entendeu? Então, precisa dessa portaria para a obrigação, de fato, se tornar não vinculada. É isso que está falando aqui. E por último, pode haver uma correlação entre a disponibilidade de fundos para liquidar uma obrigação particular e a criação de uma obrigação presente. Por exemplo, quando a despesa orçamentária for aprovada e seu financiamento é vinculado, é assegurado por meio de apropriação quando há disponibilidade de financiamento para uma contingência ou quando há transferência de nível diferente do governo. A obrigação não vinculada pode existir. No entanto, a ausência de dotação orçamentária própria não significa que a obrigação presente não surgiu. Então, por exemplo, vou dar um exemplo agora, suponha que a União faz um convênio com o Estado. Tem a dotação, o Estado ainda não, a União ainda não fez a transferência. O Estado não vai entrar na justiça com a União para a União garantir o convênio. Ela até pode, mas não é normal fazer isso. Mas como já tem a dotação, a ideia é que isso seja uma obrigação não vinculada. Porque ainda está na fase inicial, certo? Basicamente é isso. Aí, continuando, para encerrar essa parte, a correção econômica, necessidade política ou outras circunstâncias podem criar situações em que, apesar do setor público não ser legalmente obrigado a incorrer na saída de recursos, as consequências políticas ou econômicas de não atender são tão significativas que não deixa alternativa à entidade a não ser de despender recursos para liquidá-los. Ou seja, mais um exemplo de uma obrigação não legalmente vinculada. Beleza, pessoal? E aqui está o nosso quadro resumo, com tudo que é de mais importante. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos para o nosso quadro para tratar sobre o segundo critério. Então, a gente falou de obrigações presentes, agora a gente vai falar de transações passadas e depois a gente vai falar da saída de recurso. Vamos para o nosso quadro agora. Então, pessoal, vamos falar agora sobre eventos passados. Você vai ver que é bem simples. Comparado com isso aqui, que foi mais complicado, são as obrigações presentes, eventos passados é tranquilo. Então, vamos lá. O que a gente precisa saber de eventos passados? Que tem que ser transações passadas, e aí a gente vai trabalhar basicamente com duas hipóteses, com a facilidade de se identificar ou não se o evento é passado. Então, vamos lá. Eventos passados. Não tem muito o que explicar, tem que ser um evento que se originou no passado. E aí, o que é que acontece? A gente tem obrigações. Obrigações com contraprestação. E sem contraprestação. E obrigações sem contraprestação. Certo? Obrigações com contraprestação e obrigações sem contraprestação. O que é que acontece, pessoal? Com contraprestação, sem e obrigações sem contraprestação. Deu uma enganchada aqui, mas está de boa. Já foi muita coisa até aqui, né? Então vamos lá. Qual é a diferença? Quando você tem uma obrigação com contraprestação, você consegue identificar facilmente a data, se o evento é passado mesmo. Quando você tem uma obrigação sem contraprestação, você vai precisar de um julgamento profissional para bater o martelo. Nenhuma novidade aí. Então aqui, maior facilidade, ou seja, de forma inequívoca, e aqui, julgamento profissional. Já não vai ser tão fácil bater o martelo nisso aqui. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos para os nossos slides para a gente matar essa parte aí. Então, como é que está?
Para satisfazer a definição de passivo, é necessário que a obrigação presente surja como resultado de transação ou outro evento passado e necessite da saída de recursos. A complexidade inerente ao setor público faz com que eventos diversos referentes ao desenvolvimento, implantação e execução de determinado programa possam gerar obrigações. Para fins de elaboração e desenvolvimento da informação contábil, é necessário determinar se tais compromissos ou obrigações, inclusive aqueles que não possam ser evitados pela entidade, mas que não ocorram por força de lei, obrigações legalmente não legalmente vinculadas, são obrigações presentes e satisfazem a definição de passivo. Quando a transação tem forma jurídica e é vinculada, tal como um contrato, o evento passado pode ser identificado de forma inequívoca. Em outros casos, pode ser difícil identificar o evento passado e é necessário fazer uma avaliação quando a entidade tem pouco ou nenhuma alternativa realista para evitar a saída de recursos. Ao se fazer tal avaliação, fatores jurisdicionais devem ser levados em consideração pela entidade. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente mata o segundo bloco. Vamos ver aqui. Evento passado, tranquilo. E a gente vai para o último, que é a saída de recursos da entidade. Vamos lá? Vamos apagar o nosso quadro e seguir. Então, vamos lá? Eventos passados. Agora a gente vai falar da saída de recursos. Qual é a parte importante da saída de recursos? Tem coisa importante aqui, duas. Então, saída de recursos. O que eu vou falar aqui é meio óbvio, com base na primeira parte dessa aula, que é o seguinte: deve haver a saída de recursos. Deve ocorrer. Se deve ocorrer, aí vem uma... Isso aqui é a premissa. Vem uma pré-condição em cima disso. Se deve ocorrer, o que é que acontece? Se você tiver um passivo que ele puder ser liquidado, extinto, sem a saída de recurso, ele não é um passivo. Parece complicado, mas você vê que tem totalmente alinhamento com o que eu falei aqui. Caso um passivo possa ser liquidado ou extinto sem a saída de recursos, vírgula, esse item não é um passivo. Esse item não é um passivo. Beleza, pessoal? Então, fácil, só isso aí. Como eu falei, o mais difícil é a obrigação presente. Transações passadas, tranquilo, com e sem contraprestação. Com contraprestação você consegue registrar de forma inequívoca. E agora, saída de recursos. Tem que ocorrer. Se não ocorrer, se você tiver um passivo que para ser extinto ou liquidado, ele consiga ser extinto ou liquidado, sem a saída de recurso, ele não é um passivo. Beleza? Vamos voltar para o nosso slide só para matar isso aí. Um passivo deve envolver a saída de recursos da entidade para ser liquidado ou extinto. A obrigação que pode ser liquidada ou extinta sem a saída de recursos não é um passivo. Para os fins da estrutura conceitual, os termos liquidado ou liquidação não se confundem com os termos correspondentes utilizados na execução orçamentária. Aí, está aqui o que eu falei. Show de bola. E aqui está todo o esquema completo. Isso aqui está no seu PDF. E a última pergunta, que é a pergunta de seleção, para fazer um elemento entre o plano de contas aplicado ao setor público e a estrutura conceitual, que isso é o que a gente tem que estar ligado. Qual o grau de alinhamento do conceitual de passivo entre a estrutura conceitual e MCASP? Em especial o plano de contas aplicado ao setor público. Quase 100%. Por quê? Porque quando a gente fala de liquidação ou extinção de um passivo, a gente não está falando do estágio de execução orçamentária. A gente está falando de, digamos assim, basicamente de pagamento. O passivo desaparece. Então, só para deixar claro, para fins da estrutura conceitual, os termos liquidado ou liquidação não se confundem com os termos correspondentes utilizados na execução orçamentária conforme a legislação brasileira sobre orçamento. E aí, pessoal, duas questõezinhas para a gente dar uma aquecida, né? Então, vamos lá. Existem dois tipos de obrigações presentes. Obrigação legal ou obrigação legalmente vinculada e obrigação não legalmente vinculada. Verdadeiro. As obrigações contratuais são consideradas obrigações não legalmente vinculadas. Falso. Por que que a obrigação contratual ela é considerada legalmente vinculada? Porque se a administração não pagar,
o prestador de serviço consegue ir na justiça, ele vai se embasar em leis e vai conseguir de forma legal cobrar, por meio da justiça, cobrar que a administração pública efetue o pagamento. Por isso que as obrigações contratuais com contraprestação são consideradas obrigações legais, por isso que a questão 2 está errada. Com isso, pessoal, a gente encerra aqui. O segundo item, digamos assim, mais complexo, o primeiro foi ativo, o segundo foi passivo. Você vai notar que daqui para frente as coisas vão ficar mais simplificadas, mais light. O pior já passou. Até a próxima aula.